Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Que bom ter a companhia de vocês nesse trabalho, a noite de hoje, em que será o fechamento de um ciclo. Estamos aqui concluindo o estudo do sexto livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que veio à luz da humanidade pelas mãos santificadas de Franciscano Xavier, através do benfeitor André Luiz. E esse livro chamado Libertação, nós estamos concluindo hoje, uma obra realmente riquíssima, aliás, como as 13 extraordinárias obras que fazem parte dessa coleção. Então, é para nós motivo de muito júbilo, de muita alegria, de muito amor, que realizamos esse trabalho no clima de alegria e que esperamos ter a companhia de vocês nessas considerações, nesses raciocínios, nessas considerações que André Luiz nos traz nessa noite. Esse capítulo, que é motivo de muita alegria, de muitas revelações sublimes. Só entendendo, eu sempre compreendo que essa obra de André Luiz é uma espécie de evangelho vivenciado, ou seja, a prática do evangelho. As obras de André Luiz, eles trazem informações onde todos aqueles pressupostos, todos aqueles requisitos do evangelho, amor, paz, fraternidade, caridade, benevolência, indulgência, perdão, todos estão postos aqui. A gente vê na prática as ações nossas, né, que as repercussões, as reverberações de nossas atitudes. Então, é uma obra realmente maravilhosa, visando dar um norte às nossas vidas, né? Porque o homem, nós vivemos um enigma, né? Quem somos nós? Né? Quem somos nós? O que estamos aqui fazendo? Por que as dores? Para onde vamos? Esses enigmas são complexos porque não são respondidos pela doutrina convencional, não é, as próprias escolas não trazem essas informações, como de Leon Denis, né? E a doutrina espírita traz essas considerações. De sorte a gente entender, ao entender que nossas ações elas trazem consequências, a gente pode planejar melhor a nossa vida e dar uma melhor aplicação, um melhor aproveitamento das nossas reencarnações, que é o objetivo de Deus, que nos permite nos matricular de novo na escola da vida. Então, essa obra é muito interessante por isso. E todas as obras têm alguns pontos que ele explora de forma mais adequada. Como esse chama-se Libertação, ele visa especialmente nessa obra nos trazer a ambiência, ambiência das colônias espirituais de sombra das dores, chamado mundo das trevas, né? Chamados mundos infelizes, infernais. Como é a ambiência, que tipo de criatura ela vive, o que ela vive, quais são os interrelacionamentos entre as criaturas de profunda dor e sofrimento, né? Essa é uma questão. O outro também traz como é que é o trabalho dos emissários de Deus, né? Dos irmãos mais velhos, que diz André Luiz que Deus assiste o homem pelo homem, e nós somos assistidos pelos nossos irmãos mais velhos, dentro da ideia de que somos todos filhos de Deus e membros da mesma família universal. Então, esses emissários de Deus fazem um trabalho de renúncia, de amor, de fraternidade imenso nesse ambiente de dor e angústia, né? Então, mostra essa obra, sem dúvida nenhuma, o modus operandi desse emissário de Deus. Nessa obra de libertação, ele centra-se em dois pontos fundamentais, que um é a libertação de Margarida, uma entidade encarnada, jovem, senhora, casada, que passa um processo de obsessão brutal, cruel, com mais de 50 entidades, né? E mostra todo o trabalho de labor da equipe coordenada por Gúbio, que fora pai de Margarida em encarnações transatas, encarnações passadas, e a equipe dele, formada por Eloy e André Luiz. Todo esse trabalho no sentido de libertá-las, inclusive, não só a ela, mas também de todos os obsessores, mais de 50, que visavam liquidá-la, matá-la por determinação de Gregório. Um trabalho magnífico, maravilhoso, com um planejamento muito requintado. Quanto mais elevados os espíritos, mais o próprio trabalho ele é planejado para que efetivamente venha a dar certo. Mas mostra também um outro aspecto, que é a libertação de Gregório, um espírito trevoso, embrutecido, com mais de 3 séculos comandando regiões, da região das Furnas, da região de Didu, da região de Pernais, homem poderoso, um sacerdote, um juiz da região das trevas. Por isso, o resgate, a libertação dele é muito mais complexo, muito mais difícil. E é isso que trabalharemos hoje nesse capítulo fim, esse epílogo, digamos assim, dessa obra extraordinária, com grandes lições. Então, nos narra assim André Luiz, começando esse capítulo maravilhoso. A noite ia avançada, ou seja, era tarde,
Mas Gúbio, nosso instrutor, vagueando o olhar em torno, parecia consultar a paisagem pensativo. E que noite era essa? Porque essa noite foi muito movimentada, efetivamente. Lembremos que quando Margarida fora libertada por um trabalho de obsessão na instituição espírita, do julgo de mais de 50 entidades que a obsidiava, né? A casa dela, outrora cheia de entidade das sombras, começou, pela luminosidade emitida pelos benfeitores espirituais, a receber uma gama de espíritos profundamente sofredores que viviam nas adjacências, nas redondezas, né? Que foram atraídos, pedindo socorro, ajuda, depois de muitos anos e até décadas de sofrimento de muitos deles, que narraram seus sofrimentos. E Gúbio, na qualidade de trabalhador de Deus, de benfeitor de Deus, acolheu todos aqueles que tinham a propensão para se renovar, para se transformar, que desejavam se transformar, né? E trabalhou para a noite, e claramente que isso também estava planejado, obviamente, e naquela noite, aquele contingente imenso de criaturas que acorreram à casa de Margarida receberam a presença de uma entidade altamente iluminada, uma entidade de grande beleza e elevação espiritual, que era Matilde. E que era Matilde, a própria mãe de Gúbio, ela que pediu a intercessão de Gúbio, a própria filha, a própria mãe de Gregório, melhor dizendo, Matilde, né? E ela mesma, Matilde, que pediu a intercessão de Gúbio no sentido de resgatar o próprio Gregório. Ela veio em nome de Deus para trazer aconselhamento àquela gama de criaturas sofredoras que estavam na casa de Margarida, aquele gama de espíritos estropiados, sofredores, angustiados pelos graves erros do passado. E trouxe uma mensagem materializada, que também se materializa no mundo espiritual, é importante se diga isso, e trouxe uma mensagem maravilhosamente de fortalecimento daquelas criaturas, aplicou neles energias renovadoras, transformadoras, trouxe grandes conceitos e aconselhamentos a respeito do futuro, mostrando a importância da reencarnação como instrumento de Deus, ou o caminho, né, da renovação, né, o objetivo que Deus nos coloca como objetivo de nos aperfeiçoarmos, né? É, trouxe grandes conceitos, mostrou que a reencarnação não é um mero sonho, que é uma oportunidade que Deus nos dá e tem que ser bem aproveitada com responsabilidade, etc. Trouxe grandes conceituações a todas aquelas criaturas e beneficiou a todos eles com as energias estabelecidas, enchendo os corações de todos eles de esperanças e de amor no futuro, no porvir, né? Mas ato contínuo também na mesma noite, fora levado também em desdobramento, Margarida quis dormir em sua casa à noite, foi levada por Eloy, por determinação de Matilde, até o local onde se encontrava o grupo, né? O grupo que deu André Luiz, Eloy e o próprio Gúbio, em que foram recebidos Margarida. E por que foi recebida Margarida? Lembremos que Margarida estava muito fragilizada ainda, depois de um processo de anos, que não se sabe dizer quanto tempo, que ela passou sendo sendo sugada as energias pelos ovoides, vampirizada e quase morreu, estava ela profundamente fragilizada, não só fisicamente, mas também espiritualmente, pelo sofrimento acerbo que sofreu, não é? Então, Matilde recebe com muito amor, até porque elas tinham afinidades muito fortes. Matilde fora sogra, portanto, de Margarida. Margarida, sogra de Margarida, porque Matilde era mãe de Gregório, isso há muitas encarnações passadas, e ela tinha uma grande afinidade com Margarida, né? Matilde. E recebeu com muito amor, foi um momento de muito júbilo, de um encontro muito feliz, etc. E o grande objetivo também do encontro de Margarida naquela noite com Matilde era Matilde fortalecê-la, aconselhá-la, mostrar o caminho, ouviu todas suas angústias, suas dores, mas dizendo a ela que o futuro era tudo possível de renovar, de transformar, desde que tivesse perseverança, fortaleceu, aconselhou e muito mais que isso, aplicou nela fluidos regenerativos, restauradores do seu espírito, fortalecedores, retirou dela as energias, os fluidos negativos, infelizes, que tinham sido postos no decurso dos tempos por as entidades infelizes, fez uma grande asepsia, digamos assim, do espírito dela, fortaleceu, deu um verdadeiro banho de energias restaurativas no seu espírito, no seu perispírito, né? É, enfim, fortaleceu profundamente e ao final fez uma revelação muito importante, porque ela própria, Matilde, retornará à carne vindouramente, ela reencarnará. E Margarida ficou muito surpresa, mas como assim?
por que a senhora, um espírito tão sublime, moradora das regiões celestiais, vai retornar à carne? Mas como assim? E ela já tinha dito anteriormente, lá no começo do livro, ela precisaria voltar numa missão de amor, de renúncia imensa para receber como filho novamente Gregório, esse ser, uma ficha corrida imensa, uma ficha de crimes terríveis, que já tinha estabelecido quando encarnado, e no mundo espiritual também cometeu graves erros, graves delitos, para uma reencarnação profundamente sofredora, uma reencarnação é, de expiações dramáticas, e que haverá necessidade, sim, no trabalho imenso de renúncia, de muito amor de uma mãe querida. E ela desce das regiões celestiais, das regiões sublimes, onde ela é moradora, para mergulhar de novo na carne, em função do amor inquebrantável, o amor de mãe para filho, o amor, um sentimento inquebrantável, o amor de mãe muito mais puro. E ela retornará assim. E disse então a Margarida que ela, Margarida, precisaria recebê-la, Matilde, como filha, vindouramente. Por isso que ele precisava se restabelecer, se equilibrar, se renovar, fazer suas reformas íntimas, etc. Porque elas tinham um grande compromisso no futuro, até porque todos tinham um futuro, tinham um passado entrelaçado de famílias. E ela, portanto, Margarida, já veio do mundo espiritual com a sua, digamos assim, com o seu mapa reencarnatório com esse propósito, né? Tudo estava traçado e ela tinha um papel importante. Por isso o fortalecimento dela era muito importante, né? E ao final de toda essa revelação importante, fortalecida, Margarida se compromete, portanto, a receber e a fazer, a estabelecer esse projeto. Então, é nesse sentido que para a gente entender tudo que aconteceu nessa noite. Então, logo após esse olhar pensativo de Gúbio, ele foi ao quarto da filha, de Margarida, que estava dormindo depois desse encontro sublime com Matilde, né? Que convalescia, porque ela estava se refazendo de toda os processos que passou, da desobsessão e também agora das energias postas reparativas postas em seu espírito. Nós sabemos que o espírito reparado e restaurado passa para o corpo também, né? E estava ele fazendo uma oração final, orou longamente ao redor da filha, no leito, junto ao corpo dela, junto ao espírito dela, né? Onde ele estava. E quando terminou esse processo, veio então anunciar o grupo. Quem é o grupo? André Luiz, a Eloy e o contingente imenso de criaturas sofredoras de espírito estava ali, assistido por eles, né? Anunciar a partida. Lembro que no capítulo passado fora dito que quando Matilde afirmou que chegou o momento. Que momento? O momento do grande resgate, da grande libertação de Gregório. Então, estabeleceu um horário e um local para que isso acontecesse na região de Passagem, na região onde tivesse as condições mais favoráveis para que isso acontecesse, a sair das regiões das trevas, né? Muito bem. Então, ele estava então dizendo o seguinte, que foi concluído então ali o trabalho, a etapa do trabalho de assistência, de resgate e de libertação de Margarida, que restava afinal, restava ainda o trabalho final, que era o resgate de Gregório, né? Disse ele então, referindo-se a Margarida e ao esposo, aves tornando ao ninho da esperança e de paz. Por quê? Tornando depois de uma grande luta acerba, de um sofrimento atroz, eles passaram, tanto ela, pelo processo terrível, e o espírito, e o esposo, por via transversa, o sofrimento e angústia, de ver com a esposa quase morta, numa situação muito difícil, né? Deveriam agora, disse ele, transportar, assim, de paz, deveríamos agora transportar conosco outros pássaros de asas mutiladas. Que outros pássaros? Aquele contingente de espíritos sofredores que acorreram à casa de Margarida e que foram por ele assistidos. Também espíritos profundamente sofredores, de asas mutiladas, semi-mutiladas, e atormentados por paixões ameaçadoras do passado, as angústias imensas, que estavam ali com o coração cheio de esperança e a promessa de renovação. Todos os corações ali socorridos, aquele contingente sofredor, demandariam com eles, ir juntos para esse trabalho prometido por Gúbio, de que todos os socorridos iniciar um trabalho novo de renovação e transformação, visando a reencarnação vindoura e o processo de cada um deles, né? Outros campos de ação regenerativa e redentora. Exigem ser todos transportados, ser dado oportunidade de renovação e transformação àquele contingente de espíritos sofredores. Aquelas entidades sofredoras e amigas, ainda mesmo as que se conservavam nas mediações da loucura, muitos estágios muito graves, mas propensos já desejosos de mudança, pelo desequilíbrio nos sentimentos que haviam confiado,
tinham lágrimas de alegria e reconhecimento nos olhos. Você está com um coração cheio de esperança. Depois das energias sublimes recebidas por Matilde, por todas as explicações e todos os aconselhamentos postos, estavam todos os corações cheios de esperança, né? Em cada uma daquelas entidades palpitava uma sede de ratificação, de renovação, de vida nova. Todos eles te esperam depois de muitos e muitos anos, alguns até décadas, de profundo sofrimento e angústia, muitos deles nas mãos de entidades perversas, escravizados, sofrendo açoites, sofrimentos imensos, né? Por isso mesmo, talvez, cravava o olhar inquieto e jubiloso no nosso orientador, para como que se lhe devorasse as palavras, ser todo, como na verdade naquele momento, Rúbio, que acolheu todos com muito amor e possibilitou toda aquela assistência de renovação, aplicação de energias sublimes, os aconselhamentos. Ele era um guia, era alguém que tinha uma profunda admiração de todo aquele grupo. Então, antes da partida, Gúbio dirigiu a palavra a eles com muita atenção e todos estavam ali bebendo naquela fonte fecunda, daquele coração sublime de palavras de sabedoria e amor, né? Todos os companheiros incorporados em nossa reunião, em nossa missão desses dias, disse Gúbio, avisável Gúbio, desde os que se mantenham perseverantes no propósito de autorrestauração, né, perseverando nessa ideia de renovação e transformação, seguem ao nosso lado, todos, né, com acesso aos circuitos, ao ciclo de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz lhes acolherão, receberão com muito amor e uma colônia espiritual, com possibilidade de trabalho e renovação, né, com simpatia, as aspirações de vida superior. Você estava dizendo aquilo, oh, nós vamos partir agora. Todos os que desejarem continuar com a ideia de auto-renovação seguirão conosco, acolhidos como nos comprometemos. Muito bem. Espero, contudo, e se ele passar na instrução pelo grupo, que o via com muita atenção, esperança e coração cheio de esperança, né? Espero, contudo, que não guardem, nem aguardem milagres na esfera próxima. Esses aconselhamentos são muito importantes. Como bem disse lá atrás, Matilde, o processo de reencarnação e a continuidade da felicidade é uma conquista e precisa ser trabalhada a cada dia. E vai ser dureza, porque diz Jesus que todos nós colhemos o que plantamos. Então, ninguém vai ter, espere milagres, não existe isso, né? O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável. Que lei? Da lei universal. Da lei universal. Da lei de transformação, da lei de renovação. Mas é uma lei que, na verdade, a gente tem que pagar tudo o que deve, dizia Jesus, né? Temos que pagar até o último ceitil. Ceitil era uma moeda de quase nenhum valor de Portugal naquela época. E era utilizado. Quer dizer, ceitil, e todos terão que pagar o que devemos. É isso que nos quer dizer. Ninguém será. Essa lei universal é irrevogável. A gente colhe o que planta, dizia Jesus, né? Irrevogável em todos os âmbitos do universo. Não só lá, como na Terra. Essa lei é universal, né? Ninguém suplica, disse Gúbio, protecionismo a que não faz juiz. Ninguém supre protecionismo a juiz. Porque Deus dá igual a todos nós, né? Ninguém faz juiz, nem flores de mel, as sementes amargas que semeou em outro tempo. Não, nós vamos encontrar dificuldades. As dificuldades o que passaremos é fruto de um passado de cometimento de muitos erros. E ao contrário de muitos imaginam, quando Deus nos dá essa possibilidade de renovar e transformar, e as dores vêm junto, é uma possibilidade de Deus nos dar por amor, para a gente se redimir, pagar o que deve, renovar, estudar, aprender, transformar-se visando o futuro. Que ninguém, não existe colheita sem plantio, né? Disse ele, Gúbio, somos livros vivos. Livros vivos, nós. Se as páginas, dizia Chico também isso, que nós somos um livro, nós somos um livro, que escrevemos uma página cada dia. Ele está dizendo aqui do mesmo jeito. Nós somos livros vivos, de quando pensamos e praticamos. E os olhos cristalinos da justiça divina nos lê. Então, é importante que te diga essa história de que praticamos, o que fizemos de errado. Isso está lá escrito, está nos nossos apontamentos, está nos nossos anais do mundo espiritual. Tudo está escrito, nossos prontuários sublimes, mas também do que pensamos. É importante entender isso, porque pensamento é vida, dizia André Luiz, nesse mesmo livro, nos capítulos passados. Pensamento é vida. E a gente, o que pensamos é uma exteriorização ou uma exteriorização da alma, do nosso espírito. Faz parte de nós. E ninguém pode dar o que não tem. Então, aquilo que pensamos também gera aquilo que pensamos e fazemos, eles têm consequências boas e ruins. Então, só, no livro da vida que nós somos no livro, está tudo escrito, nossos pensamentos, nossas ações, tudo. E a justiça, os olhos da justiça divina nos leem a cada página.
É importante que a gente entenda isso, porque quando, em vários momentos, lá, por exemplo, nosso lar, quem se lembra, Ricardo, o pai o pai de Ricardo, que era o pai de enfermeiro de André Luiz, lá no nosso lar, Ricardo, de Lísias, lembrando melhor, ele fala, dona Laura, a mãe de Lísias, disse que foi permitido verificar as duas encarnações passadas, ou seja, está tudo escrito. O nosso prontuário divino está tudo posto. Mas não só no prontuário divino está posto, nada se perde, está tudo registrado. Mas nos escaneia nossa alma também. A nossa mente registra tudo, os bons e os maus. Por isso quisermos, e a Luiz afirma isso, que nossa mente é o tribunal mais inclemente de tudo. Nos cobra ponto e vírgula daquilo que fizemos. E nos cobra nossos erros, e nos cobra a fatura. Nos cobra fortemente aquilo, nada passa desapercebido, tudo tem consequências, né? Ele diz, em toda parte. Olha, se a justiça em toda parte, então, e se dizendo para todo mundo, olha, ninguém espere moleza, não vai existir, parcialidade não existe. Se há um ministério humano, nós encarnados na Terra, um ministério humano na crosta da Terra, determinando sobre as vidas inferiores, nós encarnados, na gleba planetária, temos em nossas leis de ação o ministério dos anjos. E o que quer dizer com isso? Nós cometemos um erro aqui na Terra. Nós, nós somos cobrados, se cometemos um crime, somos julgados por eles, aquilo que é alcançado pela justiça, né? Imagine se ele diz no mundo espiritual. Em nossa linha de ação, ou seja, no mundo espiritual, o ministério dos anjos tem um registro, o controle de tudo, absoluto, dominando em nossos caminhos evolutivos. Ou seja, tudo está posto, toda a nossa história está registrada, tudo, absolutamente tudo, nada se perde. Por isso nós devemos vigiar e orar, dizia Jesus, temos que ter isso como mantra. Do que pensamos, do que agimos, que nosso pensamento tem vida. E André já esclareceu isso, né? Continua. Ele diz assim, tá. Ninguém trai, disse ele, ninguém, absolutamente ninguém trai os princípios estabelecidos. Que princípio da lei divina? Ninguém trai, ninguém, não tem como. Que está posto. Tudo que fazemos tem consequências. Precisamos entender isso, gente. Nós somos seres interdimensionais. Todas as nossas ações, omissões, nossos pensamentos, eles reverberam aqui e agora e no futuro. Né? Uma ação nossa agora vai estar lá registrada e lá na frente vem a cobrança, chega a fatura lá na frente. Mas também nossas ações aqui também têm capacidade de reverberar no mundo espiritual. Uma ação nossa aqui tem o condão de também influenciar no mundo espiritual os nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos, tem repercussão. Então, todo ato nosso pensado e vivenciado, ele tem repercussão. É isso que ele quer dizer, né? Então, ninguém traz os princípios estabelecidos pela lei de Deus. Possuímos agora, disse ele, o quê? Possuímos agora o quê? Agora, nós. O que é que possuímos agora? Nós somos possuidores agora. O que ajuntamos no dia de ontem. Ou seja, nós somos hoje a somatória de tudo que já fomos. Tudo que já fomos, desde a criação até hoje, nós nos assomamos aqui. Hoje nós somos. O melhor momento de nossas vidas é agora, porque nós juntamos as experiências, as vivências, e hoje somos uma criatura melhor do que fomos em encarnações passadas. Até no começo dessa própria encarnação, porque nós estamos no caminho evolutivo, né? Então, hoje, agora, disse ele, ele está dizendo, é, nós possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem, de todo o passado nosso. E possuiremos amanhã, seja no futuro, né? Amanhã, o que estejamos buscando no dia de hoje. Ou seja, colheremos vindouramente, outras palavras, o que plantemos hoje. Nós temos hoje o que colhemos no passado, bom ou mal. E no futuro teremos aquilo que plantaremos hoje. Não dá para colher sem plantar. André Luiz esclarece muito bem. E como emendar, disse ele, quando ele está falando essa fala para aquele contingente de criaturas sofredores antes da partida. Antes da partida. Olha, vocês já ouviram tudo aquilo que nossa irmã Matilde falou ontem, mas eu estou reforçando. Vamos começar essa nova jornada. E nunca é demais rememorar esses conceitos sublimes para que a gente tenha a possibilidade de dar certo. Né? É isso que ele está dizendo. E como emendar? É sempre mais difícil do que fazer, emendar é mais complicado. Depois que a corda rompe, para você trazer, é bem complicado. Não podemos contar com favoritismo. Não existe favoritismo para Deus. Deus nos trata de forma absolutamente igual. Desde as criaturas sublimes que vivem nas regiões sublimadas, como aqueles que os moradores das regiões abissais de dor e sofrimento, das regiões abismais, das regiões infernais, são tratados de forma absolutamente igual por Deus.
Que Deus é Pai misericordioso e bom, ele é imparcial, não existe parcialidade em Deus, não. Ele trata todos nós de forma isonômica. Entretanto, a gente recebe aquilo que está em conformidade. A gente recebe conformidade com o nosso processo evolutivo, né? Essa é a grande questão, né? Então, dizer, não existe favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual, não. Nós colhemos o que plantamos, não existe favoritismo. Deus trata todos igual. E nunca faltará assistência a nenhum dos seus filhos, nenhum, né? Nem provocar solução pacífica e imediata para problemas que gastamos longos anos para acontecer. Ninguém passou a vida inteira cometendo graves erros e um passe de mágica se resolve tudo. Não existe esse passe de mágica, não. Esse processo de resgate, de pagamento, é difícil, é complexo e a longo prazo. Você está dizendo, ó, ninguém espere que vai acontecer essa magia, isso não existe. Está explicando isso. A turma se conscientizar disso e tirar o melhor proveito desses ensinamentos todos, né? A prece diz, olha, a prece, a oração é fundamental, essa conexão nossa com o ser sublime. A prece ajuda, claro que ajuda, é fundamental. É a nossa conexão com o ser sublime, a sintonia. A esperança balsamia, sim. A esperança que a gente vem a ter de que vai equacionar de ser melhor, ajuda, traz aos nossos corações, traz aos nossos corações alívio, né? A fé sustenta, a fé é a força motriz da alma. Sem fé ninguém vai a lugar nenhum, sustenta, sim, o espírito. O entusiasmo revigora, nos dá força, nos dá coragem. O ideal ilumina, mas o esforço que a gente vem a se desprender, o esforço, a prática próprio na direção do bem é a alma da realização de qualquer esperança. Eu posso ter um monte de projeto, ter fé, etc. Mas dizia Paulo, dizia Pedro, o grande apóstolo, que a fé sem obras ela é morta. E eu gosto demais da expressão, que sempre repito, de Maria Teresa de Calcutá, que os lábios que oram, as mãos que trabalham são mais sublimes do que os lábios que oram. São de prática, de vivência. É isso que está dizendo. Tem a fé e tudo, não coloca em prática, não adianta. Se eu tenho um campo inculto, cheio de pedra, de árvore, etc., se eu não lavro aquele campo, não tenho como plantar e não vou colher nada. Você quer dizer isso, né? Em razão disso, disse ele, aqui, naquele local onde eles estão, na casa de Margarida, a bênção do minuto, cada minuto tem que ser bem aproveitado. Isso quer dizer, a bênção do minuto, a dádiva da hora, do minuto, da hora, e o tesouro da oportunidade. Você tem a oportunidade. E aproveite essa oportunidade, a hora, o minuto, aproveite a oportunidade, o tesouro da oportunidade, você aproveitou, de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados. Não se perde a oportunidade que Deus nos dá. E a reencarnação é uma oportunidade de ouro. Disse batido na encarnação passada, no capítulo passado. A encarnação é uma oportunidade, é uma bênção que Deus nos dá. E não pode ser perdida, ela tem que ser bem aproveitada, né? Tem que ser convenientemente aproveitadas. Se pretendemos santificadora ascensão. Não é possível avançar, evoluir sem renovar, sem trabalhar, sem colocar a enxada no solo. Não há colheita sem plantio, em outras palavras. É só felicidade, paz, alegria, não se improvisa. Não tem como improvisar essas questões. É conquista do espírito, é conquista da alma. Eu só você ter a felicidade, a alegria, a paz, se eu conquistar isso com minhas ações. A vivência do Evangelho de Jesus, caridade, fraternidade, benevolência, indulgência, perdão. É a vivência. Jesus veio trazer a humanidade, segundo Emmanuel, lá no livro, logo no Caminho da Luz, capítulo 1, ele fala isso, olha, primeiro, o principal missão de Jesus ao vir até nós foi trazer esse evangelho de amor e redenção. Por quê? Porque é o código de moralidade sublime capaz de renovar, de educar, de transformar os filhos de Deus que vieram, que estão e que virão se matricular nesse grande educandário chamado Terra. Então, a vivência disso é que transforma-se a isso. Jesus, quando dizia, faz brilhar a vossa luz, porque vós sois deuses, sim, nós somos filhos de Deus. Nós temos uma centelha do amor de Deus no nosso coração, mas faz brilhar a vossa luz significa o seguinte, eu tenho que alimentar essa pequena centelha para um dia ser um grande clarão, um grande farol condutor do nosso espírito, é a vivência desses ensinamentos de do portador. Certo? Representa a conquista da alma, disse ele, no serviço incessante de renovar-se para a execução do desígnio de Deus. As conquistas da alma. Essa prática, essa vivência. Felizmente, desde agora, estamos abrigados no santuário da boa vontade, naquele local. E ainda nesse instante. E nesse instante, cabe-nos não esquecer a promessa de Jesus, está lá no Evangelho, em Mateus 24, 13. Quem perseverar até o fim será salvo.
seja, quem cumprir, quem vivenciar os ensinamentos, praticar o bem até o fim, esse é o caminho iluminado, asfaltado, que nos levará ao porto seguro. Em outras palavras, quer dizer isso. A graça celestial, essas bênçãos sublimes, sem dúvida, é o sol permanente e sublime. Devem seguir esse sol para nos auto-iluminar, a vivência disso, né? É. Hoje, porém, disse ele, Gúbio, a criação de qualidades superiores. Qualidades, amor, paz, perseverança, perdão, etc, etc. Em nós, temos que ser, como dizia Paulo de Tarso, cartas vivas do Evangelho, vivenciar, né? Então, qualidade superior em nós, para fixar-lhes os raios de quê? Daquele sol que ele falava, da graça de Deus, né? Fixar esses raios em nós e recebê-los. Doce intervalo mostrou-se de júbilo reinante. Ou seja, depois daquela fala, depois daquela grande e extraordinária lição de Matilde, na hora da saída, esses conceitos revisitados, trouxe ao coração de todas aquelas criaturas sofredoras júbilo, alegria imensa, né? Salutar o otimismo transbordava de todos os rostos, disse André Luiz. Saldanha, lembra de Saldanha? Aquele que era o chefe do grupo de mais de 60 obsessores de Margarida, renovado, transformado. Saldanha, de olhos fitos em nosso dirigente em Gúbio. Confundia-nos pelo pranto de é, contrição purificadora. Veja a grande transformação que Saldanha teve diante de um ato de amor imenso de Gúbio a resgatar e a salvar e restaurar e assistir toda a família de Saldanha que passava angústias imensas, superlativas, né? Então ele estava profundamente emocionado pelas possibilidades, era sentir no coração o júbilo de receber a luz de Deus, depois de estar mergulhado na sombra e em angústia e sofrimento depois de tanto tempo, né? A correr-lhe essas lágrimas para os seus olhos. Antes que o nosso tutor que o grupo pudesse retomar a palavra, Sandra Luiz, que um grupo de senhoras daquele grupo de sofredores começou a entonar um hino, uma música, em louvor à bondade de Cristo, com visível desassombro no olhar. Elas que antes estavam ansiosas e doridas pelas angústias que passaram, mas agora, diante de ouvir as palavras de incentivo e de amor de Gubo, estavam todas firme e desassombrada diante dos desafios que iriam pela frente. Reforçou-se todos esses conceitos, né? Enchendo-nos o coração de introduzir bem-estar. Raios, é a resposta dos céus. O tempo todo André mostra isso. A resposta da prece. Quando a gente faz uma prece a Deus, o que é a prece? É uma conexão nossa com o Criador. Vê as respostas. Todas as obras espíritas mostram isso. Depois daquela música que era uma prece cantada a Deus, e a resposta dos céus, né? Raio de luzes de safirina luz, que é a cor da safira, né? Esverdeada, azulada, safirina luz, derramava-se profusamente sobre todos nós, para aquele grupo. A resposta dos céus, com energias fortalecedoras daquele grupo, como de um fecho daquela locução, daquele aconselhamento feito paternalmente por grupo, né? Enquanto as vozes harmoniosas e singelas espalhavam em derredor, tangendo-nos as fibras, seria uma emoção imensa. Terminado aquele canto, aquele cântico de tocantes sublimes, inesquecível, baseado esse cântico de louvor a Deus no Salmo de Davi, Gúbio retomou a palavra. Gúbio fez um intervalo e aquela luz ganhou aquele ambiente, trazendo grande júbilo, grande alegria e resposta dos céus. Em seguida, esse banho de luz que retemperou os espíritos de todo mundo, voltou de novo Gúbio a falar aquele grupo, né? Não obstante a santificada alegria daquele momento, disse Gúbio, olha, a batalha não terminou. O que a gente está concluindo aqui, sem dúvida nenhuma, é a libertação de Margarida, concluída a tarefa, e a libertação do contingente de espírito que até aqui nós encontramos nos caminhos. Ou seja, Saldanha, Leôncio, todos aqueles obsessores que estavam obsidiando Margarida, mais de 60, todos foram assistidos. E mais aquele contingente imenso de entidades infelizes que chegaram à casa de Margarida estão sendo assistidos também. Os familiares de Leôncio, de Saldanha e por aí vai, né? Mas a batalha não está terminada, a missão dele não está concluída ainda. Falta-nos o epílogo, a fim final da missão, esclarecendo ele. E qual era? A libertação de Gregório. Volto a dizer, a parte mais complexa, mais difícil, porque libertar alguém com tanto poder, com um espírito tão endurecido, tão brutalizado, e com a ficha de tantos crimes cometidos e desequilíbrios, não é tarefa fácil, muito complicado. Matilde antecipara-se. Antecipara-se o quê? De modo a esperar na região intermediária. Seja Matilde a mãe, que coordena todo o trabalho feito pela equipe de Gúbio, que tem o suporte espiritual das resplandecentes celestiais, mas olha, está na hora, está na hora.
seja, há toda uma programação, não tem improviso. Tudo está sendo monitorado, tudo é só episódios. Antecipou só, tinha planejado para o futuro, mas não. Chegou a hora, do momento está pronto, está tudo pronto para que o trabalho aconteça, né? De modo a esperar na região intermediária, que a região intermediária está na fronteira entre a região da Terra e a região das sombras, né? Uma fronteira estabelecida. Quem precisa entender isso? André Luiz nos traz em vários livros, inclusive essa daqui, que existem barreiras vibratórias, que algumas criaturas não podem sair daquele local, as entidades menos felizes não podem passar para a região mais feliz. É uma barreira. São a divisão dos mundos, das fronteiras, né? Então, essa região intermediária entende essa barreira. São os campos de divisa, né? De modo a não esperar nas regiões intermediárias, porque lá seria, disse, olha, em clima vibracional, que seria possível materializar de novo. Como assim? Porque lembra-se que, na verdade, ela se materializou diante de Margarida, que ela se materializou diante daquele grupo de sofredores, porque, gente, a materialização também existe no mundo espiritual, a gente viu isso. Ela precisou dos fluidos magnéticos, dos fluidos de Gúbio e se materializou, né? A gente viu isso, né? Então, naquela região tinha as condições ideais para ela poder se materializar, ou seja, a matéria, a energia não era tão dramática como naquela região de Feliz, né? Lá havia muito mais paz, mais harmonia, que era na fronteira. Existiam as condições vibracionais eram distintas, havia muito mais pacificidade naquele ambiente, o ambiente era muito mais favorável, muito mais agradável, criando as condições melhores dela se materializar. E por que precisava se materializar? Ela precisava ser vista, não só por Gregório, pela aquela multidão de criaturas infelizes que vinham seguindo ele. Muito bem. De materializar de novo, aos olhos de todos. Todos precisariam vê-la, era a parte final, fundamental, no projeto traçado, no planejamento estabelecido, realizando o tão sonhado reencontro espiritual com o filho de outras eras, Gregório, que em breve tempo nos procuraria na condição de vingador. Ou seja, tudo isso estava planejado, que sabia o que ia acontecer. Nada acontece por acaso. Quando ele faz esse encontro espiritual esperado, porque lembra, Gregório estava há mais de 3 séculos vivendo naquelas regiões infernais de dor e sofrimentos. Era muito tempo. E o amor de mãe, como esse amor inquebrantável, que estava sempre se alimentando o desejo e o objetivo de resgatar sempre a mãe, evitando esforço nesse sentido. Ele procura a condição de vingador. E por que de vingador? Eu vou explicar aqui. Evidenciando uma manifesta preocupação no olhar, Gúbio prosseguiu esclarecendo que Gregório, está na conversa, todo aquele grupo viu, Gregório, sendo a novidades da vida no drama de Margarida, ou seja, resgatada Margarida do jugo daqueles 60 obsessores, né? E informando acerca da renovação de muitos companheiros e colaboradores deles, que eram assalariados dele, que eram mandados dele, de repente foram convertidos à luz. Ficou profundamente contrariado. Agora, francamente inclinado ao bem, quem? As criaturas foram libertadas, não deu a libertação por isso. Muitos espíritos, inclusive os obsessores dramáticos, que trabalhavam para matar Margarida por determinação de Gregório, foram libertados. E essa notícia de que, inclusive Saldanha fora convertido à luz e Leôncio, chegou lá à cidade estranha das trevas. E muitos se levantaram e vieram pedir socorro à equipe de Gúbio. Então, isso revoltou profundamente Gregório, né? Entediados, aqueles que antes trabalhadores das sombras, entediados da ignorância e do ódio, da perversidade e da insensatez, se revoltaram contra ele, Gúbio. Quem? Gregório, né? Gúbio, dispondo-se a buscá-lo para um reajuste de que julgar credor. Buscar ele para puni-lo, esse é o objetivo, para puni-lo. Ele se achava no direito da qualidade de juiz das trevas de punir, exemplarmente, na ótica dele, na visão dele, a Gúbio por ter feito esse trabalho extraordinário de libertação, mas que tirou de alguma sorte alguns dos seus trabalhadores importantes, inclusive tirando da égide dele a própria Margarida, que ele desejava que ela morresse, que voltasse ao mundo espiritual dominado por ele. Muito bem. Esse ficou emocionado, quem Gúbio, que num duelo espiritual, como aquele que a esboçasse, que poderia acontecer, esperava de todos nós, aquele contingente de criaturas que estava ali, não só de André Luiz, de Eloy, mas também daquele contingente de espíritos sofredores que estavam sendo assistidos, amorosos,
Olha que, digamos assim, ousadia entre aspas, né? De confiança magnânima na luz, na assistência de Deus. E se eu confiar num grupo de espíritos que sofredores, numa situação de muita dramaticidade, aí nós, com uma condição espiritual bastante dolorida, sofrida, assistência num momento como esse, não é coisa fácil. Ainda mais que muitos deles foram vítimas do próprio Gregório. E ele utilizar isso, sabia que Gregório ia utilizar fortemente isso para tentar intimidá-lo, né? Pede a todos nós auxílio eficiente da prece, da oração, da conexão deles para com Deus, porque todos já sabiam da importância e da força da prece, né? E das emissões mentais de amor puro. Não é coisa fácil. Diante de um perigo iminente de uma criatura tão poderosa como o seu exército, do outro lado, armado, um homem poderoso como, você se manter calmo, tranquilo, em paz, sentir amor por aquela criatura, de que muitos foram vítimas dele, não é uma tarefa simples, né? Não deveríamos receber os ataques, os insultos de Gregório por ofensas pessoais. Não, ele vai bravejar, vai dizer palavrão, vai xingar, mas não tem isso como ofensa. Esse que Rubio pediria a todos eles. Isso anda a partida. Preparando-os, instruindo-os. Né? Não façam isso. Nem levar suas atitudes de brutalidade à conta de maldade ou grosseria. Não, isso não levar a conta de grosseria. Não se ofendam, em outras palavras. Competíamos nós, todos que estavam ali, observar-lhes nos gestos de incompreensão de Gregório, que eles cristalizaram no espírito, oprimido e inconformado. A ignorância, a brutalidade, né? Vendo nas palavras dele ofensivas, não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz, que é o doente da alma. E doente, como diz Jesus, precisa de médico, não de punição. Olha a visão. É um outro olhar, é um outro olhar. Aquele que vem não deve ser punido, não. Ele precisa de amor, de compreensão. Pois vamos mandar amor para ele, né? Que é um doente da alma. Lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É exatamente essas palavras. Pai, não, perdoa eles, estou pedindo que você seja crucificado. Perdoa, né? Porque são doentes da alma, e doente precisa de médico, de remédio, e não de punição. É esse amor que nós estamos, se muito distante de eu ter uma compreensão dessa grandeza, dessa sublimidade, né? Muito bem. Revolta, doentia infeliz, que não poderia prejudicar e ferir, senão a ele, ou seja, as agressões que ele fazia não deveriam atingir ao grupo que estava ali sendo ofendido por ele, não, mas ele próprio. É a lei da ação e da reação. Se eu atiro uma bola, uma agressão a alguém, essa agressão volta para mim. É a colheita do que plantamos, né? Você, e a ideia é muito simples. Tudo está na lei da sintonia. Se ele fizer as agressões contra o pessoal, fizer agressões e responder os insultos, sem responder com ira, com insulto, olha, nós vamos entrar na sintonia dele. Entrando na sintonia, nós vamos receber toda aquela carga. E se a gente, na verdade, não recebe, não entra nessa sintonia dele, nós estamos livres disso. Nós estamos noutra faixa vibracional. A gente apto pela oração a conectar-se com as entidades mais felizes que vêm nosso socorro, nos assistir, nos abençoar. Lembremos que todo aquele contingente da equipe de grupo está sobre a guarda, sobre a proteção de Matilde. E Matilde está sobre a equipe mais elevada dos benfeitores ligados a ela. Né? Então, ninguém está desprotegido, ficam calmos, vocês estão ao lado de Deus, não precisa se preocupar com nada. Então, ninguém precisa responder insulto nenhum, nem responder verbalmente, e muito menos de coração ou de espírito, ou de pensamento, que ele percebe. Então, as ofensas que ele fizer, ele será o grande ofendido. Né? Demonstrar que somos diferentes dele. Se ele vem com agressividade, entrando na agressividade, nós entramos. Não mostramos. Podemos mostrar que somos diferentes dele. Diferente é aquele que age diferentemente. Olha aí, é um outro olhar. Nós temos dificuldade de entender isso ainda. Né? Aí só, lembra do pensamento, nós falamos lá atrás, o pensamento, Miguel, é uma força vigorosa. Sintonia, né? Pensamento é a exteriorização do espírito. A gente dá o que tem, ninguém pode dar o que não tem, né? Jesus falava que o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca que vem do coração. Jesus também dizia: a gente tira as coisas boas do bom tesouro do nosso coração e as coisas mais do mau tesouro do coração. Gregório, jogando aquele monte de palavrões e etc. agressões, tira do mau tesouro. E a turma não podia entrar nessa história. E a sintonia com as entidades do bem, para receber as energias de fortalecimento. O pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma.
Então, se eu entrar com pensamento negativo, feliz, vou estar em sintonia com ele. E nós se nós entregássemos a reação espiritual armada de ódio ou desarmonia, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação, mas são condições. Providencial de Matilde, porque Matilde, para se materializar ali, seria de um ambiente de muito amor, de muita paz, de muita fraternidade. Se todo o ambiente tivesse contaminado e o ambiente tem essa capacidade, as energias deletérias ou do bem, eles contagiam. Porque todo aquele ambiente, o nosso aqui, é feito do fluido cósmico universal. Porque o ambiente, essas energias são plásticas, eles se amoldam ao sentimento reinante ali. Então, se aquele grande contingente que estava ali, junto com o André Luiz e a equipe, foi todo mundo pensando no amor, fazendo prece, pedindo a intercessão de Deus, as entidades venerantes viriam em assistência a ele. Amoldaria um sentimento coletivo de paz, de amor e de fraternidade. E se todo se ficasse contaminado com as agressões feitas por Gregório, esse sentimento de ódio e ressentimento estaria pululando ali, criar todas as condições para ele efetivamente agredir todo mundo. E mais, dificultaria profundamente o trabalho de Matilde, precisaria de amor, de compreensão, etc., para reverter aquele processo todo, né? Então, não só impedindo não só a manifestação, a materialização de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório. Ora, se ele encontraria, ele tinha o coração cheio de ódio, encontrar mais um monte de ódio, isso se fortalecer. E se encontrar um ambiente de amor, o amor, a luz tem a capacidade de expulsar as sombras, gente. Essa é a história. Onde as sombras preponderam, onde as luzes preponderam, a sombra não fica. Só o amor é capaz de vencer o ódio, só a luz é capaz de vencer as sombras. Nós sabemos disso, né? Então a renovação de Gregório ele precisa se bater no anteparo da luz. Precisa iluminar seu coração, ele precisa encontrar ali um ambiente, uma ambiência de amor, de paz e compreensão, né? A noção de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no ele. Chegando ao ambiente onde a luz, por isso a importância daquele dia na fronteira. Está mais propício, o ambiente era muito mais diáfano, mais tranquilo, mais chamado de paz. Muito bem. Aí, quando ele dizendo, estuda Gúbio, trazendo informações e aconselhamento, preparando o pessoal todo para esse momento. Ele está fazendo uma peroração, uma fala, orientando, criando as condições para. Por isso a prece, por isso o fortalecimento de todos e as orientações. Pessoal, emissão de mágoa, de ódio, ou revide, ou seja, ele falar, ofender, revidar, né? Colocar nos ímãs todo em trabalho contraproducente. Producente. Porque nós não mostraríamos que somos diferentes deles. A gente mostra que é diferente dos outros quando a gente age diferentemente dos outros. Se eu agir igual aos outros, eu não mostro que sou diferente. Então, se a pessoa vem com agressividade, eu for também, então eu sou igual a ele. A gente mostra a diferença agindo diferente, né? As vibrações de amor, disse o Gúbio, fraternal, quais as que o Cristo nos ligou, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, né? Nos ligou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança. O amor é capaz de vencer o ódio. As energias dissolventes da vingança são dissolvidas pelo amor, né? Da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana. Só o bem é capaz de vencer o mal, só a luz é capaz de vencer as trevas, só o amor é capaz de vencer o ódio. É isso, em outras palavras. Além disso, tornou o bobo e o bondoso. Cumpre-nos a considerar que aquela mente transviada do trio divino, ou seja, aquele que se desviou, caiu no abismo das sombras, se caracteriza muito mais pela moléstia, pela doença, do orgulho ferido e da penitente, né? Que é pela perversidade. Não, aquilo tudo é ignorância pura, orgulho. Ele é um doente da alma, como diz Jesus. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. São doentes, precisa de médico. Gregório era tão somente um infeliz, sofredor, um doente do espírito, que, quanto nós mesmos, em passado próximo remoto, acicatado ou estimulado por rebeliões e remorsos interiores, que ele desajustarem os sentimentos. Ele nada mais é do que um infeliz, um doente, pelo que fez no passado, pelos crimes que cometeu, pela mente que lhe cobra, né? Ele tem uma aparência de superioridade que ninguém pode ser superior cometendo atos infelizes, etc. Desequilíbrio e de ódio, ressentimento e vingança. Merecia desta forma, Gube, daquele grupo que estava ali, que ia recebê-lo. Não medo, nada, nem ódio, nem nada. Merecia por isso mesmo, nossa
dedicação carinhosa e confortadora, ou seja, mande luz, mande amor, mande fraternidade. Olha aí. É o antídoto para vencer o ódio, as agressividades, etc, etc, né? Carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com a aparência de acelerado e de louco. Louco, brutalizado, agressivo, tá? Mas manda um sentimento de paz, de amor, que isso tem a capacidade, será nosso escudo. Né? Nossa conduta, aliás, disse ele, nada representava de surpreendente nesse capítulo, disse ele. Não. Porque nos fora para ensinar-nos outras lições que o Cristo trabalhara em benefício de todos e para descer na luz, na cruz, sem ninguém. Deus, Jesus veio, plantou a semente de amor por toda a terra, deixou esse legado imenso de amor, de ensinamentos sublimes e pereceu na cruz. E o perecimento de Jesus não foi em vão. Tudo aquilo tinha uma finalidade. A própria forma de que ele, como ele pereceu, deixou uma demonstração, uma prova imensa de amor, de poder, de fraternidade, de amor, né? De perdão, acima de tudo. Miremos o exemplo de Jesus, disse ele. Notificou-nos ainda, ou seja, ainda continuava a palavra, trazendo considerações, informações e orientações de Google. Ainda que o sacerdote, Google das sombras, se faria acompanhar. Ele não vem sozinho, não, disse ele. Ele virá até nós, na companhia de muitos tão envenenados mentalmente quanto ele, brutecidos quanto ele, por sintonia, né? E que conta essa equipe de criaturas inimigas da luz, as criaturas das sombras. Cabe nos formar um todo em defesa da harmonia. Ou seja, todos nós podemos haver defecção, todos nós temos que estar com um sentimento de pureza, de amor, de fraternidade, etc., para que todos eles consigam receber. Porque esse será o freio, esse será o anteparo, esse será o escudo. Através da fraternidade legítima, do coração, da oração intercessora. Intercessora por quem? Pedindo a Deus que intercedesse por eles, o Gregório pelo grupo. Deus abençoa, derrama sobre eles suas energias sublimes, transforma seus corações, faça cessar o orgulho, deixa o amor brotar em seus corações. Isso é intercessor. Interceder por alguém, da oração intercessora e do amor espiritual, que se compadece e age em favor da restauração do bem. Só a luz é capaz de vencer as sombras, em síntese que ele está dizendo. Valendo-se da pausa em que esperava, Saldanha, Saldanha, o convertido, o grande convertido, perguntou a Gúbio, escuta, não seria interessante, foi um momento de repulsão energética, de defesa, ao que o nosso dirigente sabe meio responder sorrindo, Saldanha, em companhia do Mestre Jesus, que abraçamos, não há lugar para trabalho sadio, só há lugar para trabalho sadio, com entendimento das lições de sacrifício e de iluminação que nos deixou, que Jesus deixou. Não, não se preocupe, nós estamos com ele, com o Mestre Jesus. Essa é a grande barreira, essa é a grande defesa. Não se preocupe, ninguém está sozinho. Não estamos só nós lá, nós temos uma equipe dando suporte para que o trabalho aconteça, disse ele. Né? Não acreditas que o golpe. Quando eles para responder a Saldanha, não acredito que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Ninguém cura um golpe fazendo outro golpe. Ou seja, se alguém vem golpear, ele golpeia de novo, vai ficar um corta lá, um corta cá, vai resolver o quê? Né? Não se cura a ferida aprofundando o suco da carne em sangue, ferindo também. A cicatriz abençoada surge sempre à custa de enfermagem, do trabalho, da assistência, de amor, do remédio, ou retificação, como ascendentes do amor. Essa é a forma que cura, né? Quem pretende o reinado de Cristo, entrega-se a ele, ou seja, sigamos o Mestre. Pegue a sua cruz e siga de Jesus. Cumpra a sua missão. Vivencie os ensinamentos que eu fui portador. Esse é o caminho. Diz ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maria dizendo, alguém lá na Boda de Caná, perguntando como deveria vencer dificuldades. Maria disse, então, Maria, irmã de Jesus, disse, siga ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tudo o que ele nos disser, faça. Essa é a vivência, esse é o ensinamento que ele é portador, capaz de redimir e transformar a humanidade. Né? Somos servos dele, de Jesus. A defesa, qualquer que seja, diz ele, pertence a Jesus. E não estamos amparados, estamos com ele. Está preocupado com o quê? Nós estamos aqui a serviço dele. E jamais nos faltará assistência, né? O caminho certo. O ex-perseguidor calou-se, humilde. Quem? Saldanha, né? Ex-perseguidor de Margarida, etc. Alguns minutos passaram, afastaram todos e tal. Afastando-os em bloco da vivenda. Que vivenda? Da casa
Vivenda, em espanhol, é casa, moradia de Margarida. O local onde foi realizado todo aquele trabalho, a vivenda, em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Muitas coisas aconteceram naquela casa de Margarida, de lições morredoras para todo aquele grupo de Santa Luís, né? Amparados, olha só, como o grupo era complicado, né? Amparados os mais doentes daqueles que se mostravam mais fortes, muitos doentes, o espírito adoece também, muitos estavam estrupiados, feridas, etc., frágeis, etc., etc. Retiramos cautelosos, pondo-nos a caminho da zona pré-estabelecida. Que zona? A zona fronteiriça, a zona de fronteira, né? Da fronteira estabelecida lá. Muito bem. Todos seguiram para onde Matilde determinou, a região de fronteira magnética da divisa entre as duas dimensões da vida. 2 horas de jornada, passou da casa de Margarida até o ponto determinado, até a fronteira vibracional, né? A fronteira das duas regiões. Que a gente precisa entender isso. Tá lá no livro Uma Cidade no Além, de Igorina Cunha, através do benfeitor de Igorina Cunha, por Lúcio, filho do benfeitor Lúcio, e André Luiz, de Chico com André Luiz, que fala que a Terra tem 6 dimensões, 6 faixas. Cada uma dessas faixas existe fronteiras, né? Onde as criaturas menos felizes não podem passar daquela fronteira. Nem sabem o que tem do lado de lá. As mais felizes, sim, passam, seria um problema para assistir, etc, etc. Das regiões mais iluminadas para as regiões mais infelizes, vem em serviço, em trabalho de assistência em nome do Pai. Muito bem. 2 horas depois se passaram sob a supervisão de Gúbio, né? Perfeitamente treinado em experiência daquela natureza, conduzindo o local. Então é o seguinte, Gúbio era já experimentado, tinha grande experiência em trabalho de libertação quanto àquela. Então, Gúbio não era inexperiente. Gúbio tinha grande experiência nisso. O campo da fronteira, diferentemente do local onde ele se encontrava, na região da Terra, certamente passada a fronteira, em torno era singularmente belo. O campo de saída, as fronteiras vibracionais, né? Verdejante, planalto, coroado de luar e tal. Aquele ambiente era um convite à meditação, à prece, às brisas ligeiras, era um ambiente completamente bonito, né? Convidando a reconfortar as fontes do pensamento. Ou seja, por isso que foi escolhido aquele ambiente, que era um ambiente em condições de todo aquele grupo de criaturas sofredoras ao lado da equipe de grupo poderem se sentir muito mais à vontade para buscar meditação, a prece, e criar a ambiência necessária para que o trabalho acontecesse, né? A materialização de Matilde, e criar todo o ambiente favorável àquele enfrentamento, né? Muito bem. Então, diz, ó, Gúbio se fez sentir, se fez um semicírculo do grupo, reuniu todo mundo em semicírculo, compelindo a recordar as várias cenas evangélicas. Jesus gostava, né? Reuniu um grupo, sentava todo mundo no chão em círculo e começava a conversar. E informou com visível emoção. Ou seja, Gúbio sabia de tudo que ia acontecer, o que ia acontecer muito em breve, ele tinha experiência nisso, muito emocionado com aquele momento, que era o ápice de todo o trabalho realizado desde o começo, narrado pelo livro, né? Que, segundo mensagem particular que ele registrava, ou seja, veja só, há toda uma conexão, todo um planejamento. O grupo o tempo todo estava em conexão com Matilde, e Matilde com a equipe toda espiritual que dava suporte àquilo. Lembra que todo dia Jesus se reunia, no final do dia, ele se resguardava do grupo para entrar em prece ao Pai? Era essa conexão. Ou seja, ele ia buscar, imagino eu, ia buscar ele exatamente as instruções, prestar conta do que fez e pedir ao Pai força, coragem, das resplandecências espirituais de como realizar o trabalho. Portanto, Gúbio também o tempo todo estava em conexão com Matilde. Nada acontecia sem ele prestar conta à equipe. Olha, está acontecendo isso, aquilo. Matilde dizia o que tem que fazer. Tudo era para passo, era tudo planejado e havia todo um processo de monitoramento. Então, está dizendo o seguinte, olha, dizia a emoção que, segundo mensagem particular por ele registrada, ligação, pensamento a pensamento, Gregório e os dele já se haviam colocado em calça, já estavam vindo procurar eles, ele e o grupo, né? E que se alguns dos companheiros procurasse evitar-lhe a presença, tentasse fugir dali, não conseguiria. Qualquer fuga dali, do nosso agrupamento, se fazia impraticável em virtude de elevada percentagem de peregrinos dos estupiados que estavam ali, reunidos, se revelaram incapazes de volitação. Então, tudo doente, sofrido, como é que eu volitar, fugir dali? Não tinha como, não tinha nem capacidade de volitar, né? Em alto plano. Para poder fugir dali, não tem como fugir. Pela densidade do padrão mental deles, dos sofredores, dos doentes, não tinha como acontecer isso. Em que se mantinham. Então, só a gente,
Não tem como fugir. Estamos aqui para essa tarefa, que é sublime. Vocês foram preparados, vocês foram orientados, vamos só cumprir tudo o que foi planejado. Coloque o coração a serviço do bem. Tenham fé em Deus, tenham fé em Jesus. Bebam na fonte dos ensinamentos de Jesus. Mantenham-se em prece, em coração cheio de amor. Não emane nenhum sentimento de revolta às agressões que vão acontecer, que tudo acontecerá bem. Eu tenho experiência nisso, em outras palavras, né? Cabe-nos, pois, agora, segundo Gubi, atitude de oração. Entre conexão com o sublime, entre coração com Deus. A prece é uma conexão. Entre sintonia com os benfeitores espirituais, pedindo ajuda, e eles irão ajudar. De oração, atitude de oração e expectativa amorosa. Não fique pensando nas agressões, não. Pense no bem que vai acontecer, não no mal que possa vir. Não. Crie uma expectativa amorosa de quem sabia empreender, ajudar e perdoar. Esses são os sentimentos que tem para prevalecer na cabeça de vocês. Chega aqui. O ambiente é maravilhoso, prepare-se. A turma está vindo já. Prepare-se, entre em prece. Tenha um pensamento de ajudar, de compreender e de perdoar. Isso é importante. Aí ele fala que o ambiente era maravilhoso, né? É, o céu estava estrelado, os estímulos, o ambiente era maravilhoso para ajuda, a ambiência era muito adequada para, o ambiente era verde, era bonito, era magnífico, etc. Constelações tremulavam, disse ele, falando da lua, silenciosa e bela e tal. Parecia disposto a testemunhar o esforço cristão. Ou seja, a ambiência era efetivamente adequada para aquele momento sublime que se avizinhava. Né? Reparei, disse André Luiz, que o nosso dirigente, Gúbio, insulado, isolado, na relva macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico. Significa isso, gente? Ele, na qualidade de médio, iria doar ectoplasma para a materialização de Matilde naquele ambiente. Então, ele já estava se preparando para assumir a mesma posição de instrumento mediúnico, que é o médio, para receber a entidade espiritual, para a materialização através dele e utilizar as energias vitais dele. Mediúnico, qual aconteceu na reunião que vimos efetuar. Porque se entregou, naquela mesma noite, ela se materializou duas vezes, né? Uma para o grupo de sofredores e para a Margarida, certo? Porque me entregou, ou seja, Gubi entregou a André Luiz a direção da Assembleia, daquele grupo de reuniões, etc., porque ele ia ser o instrumento de materialização de Matilde. E André Luiz ia ficar responsável por aquele contingente, da harmonia, etc., preparar o grupo. Assembleia, que aceitei, André Luiz aceitou. Isso é uma preocupação, estava preocupado, nunca tinha passado por uma situação tão complicada, mas aceitou se hesitar, de bom grado, etc., confiando na providência divina. Providenciada a semelhante medida, Gúbio passou a elevada condição mental, ou seja, passou a fazer uma prece profunda, uma profunda meditação, por intermédio da oração. A oração, vou dizer, essa conexão, pedindo força, coragem, para que tudo corresse bem. Acompanhamos reverentes. E aí, outra informação interessante. Quando Gúbio entrou nessa prece profunda, todo aquele grupo que estava ao redor dele entrou em prece quando ele. Significa isso, beber, repetir cada frase, cada oração, palavra que ele dizia. Por que isso é importante? Porque, primeiro, estavam todos orando juntos, e a prece coletiva ele tem um poder muito maior. São todos os corações batendo na mesma direção, falando as mesmas frases, fortalecendo um apelo a Deus para que tudo corra bem. Então, essa prece é um condão, essa prece coletiva, feita e sentida e pensada, dizendo as mesmas palavras, tem um poder imenso, cria uma corrente de positividade imensa. Né? Não havia gosto para conversações estranhas, não. Então, não pensando na prece etc., daquela hora, esse ele. Demorávamos em observação expectante. Então, todos na expectativa do que ia acontecer, quando ruídos longínquos o Senhor nos anunciou as alterações e acontecimentos. Então, Gúbio, não obstante palidíssimo, por que estava pálido? Porque ele já estava doando, começando a doar os ectoplasmas. As energias estavam saindo dele, o enfraquecimento, ele estava pálido, dando-nos a ideia de que ele já se achava em comunicação das entidades superiores e imperceptível no nosso olhar. Ninguém estava vendo as entidades superiores, mas já estavam ali. Ele já estava doando as energias, estava em contato para a materialização que aconteceria em seguida. Mais uma vez, nos exortou, nos reafirmou o silêncio. De novo, Rubio pediu silêncio, paciência, serenidade e prece. Não esqueçam disso. Uma recomendação final de Gúbio, aquele grupo, depois dessa prece fantástica coletiva. Recomendando seguir todos os fatos sem revolta, nada de revolta, sem mágoa e sem desânimo. Não passou muito tempo, alguns minutos se desdobraram
apressados. E Gregório, com outras dezenas de assalariados, porque assalariados, nós já vimos lá atrás isso, né? Aquelas criaturas infelizes, etc., brutalizadas e criminosas, que cumprem as determinações de um chefe como esse, tem compensações. Eles chamam-se assalariados. Cometem crimes brutais e recebem. Nós vimos lá, isso lá atrás. Recebe compensações, privilégios, etc, etc, etc. Né? Surgiu em campo, investindo com palavrões, as agressões que Gubia sabia que iam acontecer. Palavrões que se caracterizavam pela dureza e pela violência. Mas o grupo estava todo, digamos assim, vacinado, né? Com as orientações dadas por Gubia, né? Com esses chegados, apareceu acompanhado de grande cópia de animais, em maioria monstruosa. E aí é importante também entender. André Luiz já esclareceu lá atrás o fenômeno da zoantropia. Zoantropia, e nós já mostramos isso nesse próprio livro de André Luiz, é o processo um processo de hipnose, as criaturas, pelas suas culpas profundas, com os graves erros do passado, transformam-se em animais. Há uma modificação do perispírito em lobos, em cobras, em ursos e animais ferozes, terríveis. Há uma modificação do perispírito. O perispírito é plástico, e o sentimento de culpa profundo. E no processo imenso é, 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 estabelecido, pode haver uma transformação brutal. Nós vimos lá atrás de uma senhora com suas culpas imensas, lá naquela própria cidade estranha, que ela foi transformada em loba. Nós vimos isso lá atrás. Então, por isso as criaturas que vinham, algumas criaturas com mentes muito monstruosas, entendendo que o nosso perispírito é plástico, ele transforma-se em conformidade com nossos sentimentos. Como diz Jesus, que nós tiramos do nosso coração os bens, os bons tesouros do coração, os maus. Os corações cheios de ódio e ressentimento transformam o perispírito, que é uma matéria plástica. E eles exteriorizam o que está no coração. Só tem ódio, sentimentos, brutalidade, vingança, e isso está exteriorizado nas feições brutais. Então, era o cópia de animais. Espíritos transformados de animais, né? Ursos, etc., cobras, etc., 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 né? Monstruosas, monstruosas. Ou seja, todos eram criaturas profundamente brutalizadas, profundamente ignorantes, vingativas, etc. Por isso que estavam com essas mentes monstruosas, né? Em outras circunstâncias, né, Luiz? Fosse outra situação, sem a bênção do aviso salutar, de quem? De toda a preparação de grupo, de Gúbio, de toda a aconselhação, do aconselhamento todo, de todo aquele trabalho salutar, de ser, provavelmente, teriam demandado todos. Imagina um grupo sofredor daquele, diante de um contingente imenso de criaturas brutalizadas, horríveis, maléficas, armados. Mas Gúbio, cuja superioridade conhecíamos por excelência própria, pelo todo o trabalho que foi realizado ali, né, se mantinha resoluto, imperturbável, ou seja, a tranquilidade absoluta de Gúbio passava essa tranquilidade para todo o grupo que sabia que ele estava envolto da assistência das entidades maiorais, né, das entidades sublimes, né, emitindo ondas, olha só, Gúbio estava lá, palidez do anectoplasma em contato com as entidades soberanas, visando a materialização do Matilde, mas ele estava, inclusive, emitindo para todo o grupo que estava ali, aquele contingente, que é dirigido para nós, ondas de luminosidade intensa, ou seja, ele estava emitindo luzes, balsamizando os corações de todas aquelas criaturas, dando tranquilidade a todos eles. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Todos nós estamos sob a égide, sob o patrocínio, sob a assistência de Jesus, de Deus. Fiquem absolutamente tranquilos. Então, ele estava lá, emitindo ondas luminosas intensas, veiculando forças magnéticas a todo aquele grupo. É como se fosse um passe coletivo, o tempo todo, gerando em cima, todos eles tranquilizando, imponderáveis, que dirigiam sobre nós, André Luiz, Eloy e o grupo que estava ao redor dele, né? Como que nos supria de recursos necessários ao procedimento, ao procedimento irrepreensível, ou seja, tudo aquilo que Gubi falou, para que todos eles fizessem, ele estava na hora mandando essas energias para que todos não duvidassem que efetivamente todos estavam protegidos e tinham o coração voltado para a prece, para o amor, para o perdão, etc, etc. Por mim, disse ele, ao reparar as máscaras sinistras daquelas entidades deformadas que se abeiravam de nós, confesso que em tempo algum senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. Mas, diante da autoridade, da tranquilidade, da paz e das energias emanadas por Gúbio, se tranquilizou. O sacerdote, que é exatamente Gregório,
das sombras avançou. Chegou e avançou sobre Gúbio. A semelhança de um general na praça avançando sobre o opressor, sobre o oprimido, né? Antes de começar a batalha. E acusou sem rodeios. Foi logo acusando logo o Gúbio com todas as... Miserável, hipnotizador, de servos ingênuos. Ou seja, aqueles hipnotizadores ingênuos que disseram, você hipnotizou os meus trabalhadores, os meus trabalhadores são ingênuos, os corações dos servidores de Gregório, todos os corações cheios de ódio e ressentimento, não são ingênuos, mas a acusação é essa. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para duelar nessa hora? Como se os emissários de Deus duelassem com armas, né? Não contente em prejudicar-me os projetos íntimos, libertando Margarida, num problema de ordem pessoal, que era ele que queria trazer Margarida de todo jeito, matar Margarida e levar para o espiritual, se cataste numerosos colaboradores meus, se tirasse, aliciasse, trouxesse, libertasse colaboradores meus trabalhadores, que estavam obsidiando ela, em nome de um mestre, Jesus, que não ofereceu aos seus acompanhantes senão sarcasmo, martírio, sofrimento e crucificação, ou seja, ali falando de Jesus como sendo Jesus um mistificador, que nada deixou a humanidade a não ser sofrimentos, culpas, etc., martírio, sofrimento, disse ele. Acreditas, disse ele, porventura que eu esteja disposto, por minha vez, a aceitar princípios que relaxam a minha dignidade humana? Eu sou um chefe, eu sou um sacerdote, eu sou um juiz. Você acha que eu vou me desdobrar a esse tipo de raciocínio? Admite-se acaso, permaneça eu, a meu turno, fascinado pelos feiticeiros de tua estirpe? Então, ele estava acusando Hugo de feiticeiro, de mistificador, de alguém que vinha ali com a voz adocicada para mudar aquelas criaturas, levando uma mensagem falsa em nome de Jesus, fazendo isso, né? Traidor da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido, chamam dele de bruxo, que ludibriava as pessoas. Não creio no amor açucarado que elegeste por sendo e luta para converter as pessoas. Não acredito nisso, Elisane, né? Creio na força que governa a vida, na força, na energia, na brutalidade. Governa a vida, segundo ele, alegando as forças dos tiranos, dos dragões de que ele era assalariado, né? Dragões são os espíritos perversos que governam essa região de sombra, dos infernos, regiões infernais, região de dor, de treva, né? E que te dobrará esse governo da vida, os dragões, igualmente aos meus pés. Mostra a empáfia dele, né? A superioridade que ele acha que tem, né? Percebendo que o nosso orientador, que Gúbio, não se erguia, tranquilo, ele avançando toda a grosseria, como que chumbado ao solo, compelindo por indefinido prostração. Por quê? Prostração, chumbado ao solo? Porque Gúbio estava em conexão com as entidades sublimes, estava doando ectoplasma para a materialização que iria acontecer. Não podia estar prostrado porque estava doando energias, não tinha nem como se mexer. Não obstante, cercado de luz intensa, Gúbio estava lá de luz intensa porque estava em conexão com as entidades sublimes. A luz estava ao lado dele. Então, Gregório, o sacerdote da magia negra, acariciando a sua espada, reluzando de lado, acentuou: covarde, não te levanta para ouvirmos a acusação justa. Ele achava, ele julgando a qualidade de juiz das trevas, que a acusação dele era justa, acusando de mistificador, de feiticeiro, de bruxo, a Gúbio, né? Perdeste também o seu brilho? Eu estou aqui acusando, você sequer se levanta para ouvir, né? Semelhante a quantos te antecederam na movimentação, no movimento de humilhação de Jesus, de humildade, de amor, essas conversas, que persiste no mundo há quase 2000 anos. Essa mensagem de Jesus é falsa, que história é essa? Só das humilhações, só nos o mundo, dizendo ele, né? Também noutra época, olha aí a confissão dele, também noutra época eu acreditei nessa história, de Jesus, de Deus, etc. Acreditei na celestial proteção através de atividades religiosas, ou seja, ele for um religioso importante, ele está confidenciando isso. É possível ter sido um padre, mas na frente Matilde vai esclarecer isso. Ele foi um religioso importante de destaque, que não soube utilizar a missão que tinha em suas mãos, digamos assim, sendo complacente com um crime e terminou no mundo espiritual, chegando revoltado, achando que ia colher o céu, e não foi colher o céu, porque a gente colhe o que planta, né? Já, também em outras épocas, acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa, fui religioso,
nos ideais que te empenhas hoje. E acreditei em Jesus também, em Deus. Quer dizer isso. Entendi, contudo, que o tempo, que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Como se fosse fácil se iluminar, se renovar, atingir a excelsitude sem o trabalho de renovação, de reforma íntima, né? Quer dizer isso, né? Disse ele, não há um Deus misericordioso, e sim causas. Ou seja, se você comete determinadas questões, você responde por elas. Calma, mas não existe um Criador, um Deus, não existe, não. O querer, como eu quero. O mandar, como eu mando. O poder, eu tenho como agente das sombras, né? Então, nas minhas mãos, eu estou fechado nesse poder, como eu disse ele. Se tuas mágicas prevalecem acima do princípio que consagro, das sombras, se você acha que tem mais poder do que eu, em outras palavras, que defendo, aceita a lua, aceita o desafio que eu estou fazendo. Combatamos, vem que guerrear comigo, disse Gregório. Espraiou, torvo, o olhar na assistência muda, exclamou. Ele ficou muito intrigado, porque é exatamente como o Google falou, quem experiência esse tipo de coisa, chegou agredindo, chamando de covarde, de palavrões a Google, e a todo aquele grupo, e achar que todo mundo ficou intimidado. Todo mundo ia se correr, ia desesperado, que todo mundo ia revidar, e ninguém disse nada. Ele ficou intrigadíssimo com a reação. Foi absolutamente inesperada para ele, que ele achava que ia encontrar esse revide, né? Que exclamou: aqui descansam inermes. Olha aí, aqui nesse grupo que está aqui com vocês, descansam inermes, ao teu lado, os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente, ao teu canto sedutor de bruxo, de enganador. Entretanto, cada um deles que estão aí, que eu estou vendo aqui, me pagará muito caro pela desobediência ao meu poder. Olha, ele tentou plantar um terror, né? Tentou intimidar todo aquele grupo, que se intimidasse, que sabedor do poder que ele tinha e do que ele era capaz, que muitos sofreram imensamente os tormentos de tantos anos de dominação deles, com castigos brutais, e etc, etc. Ele achava que dizendo isso ia todo mundo ficar aterrorizado e fugir, exatamente em função dos graves sofrimentos que foram por ele implementados no passado. Entretanto, todos estavam vacinados, né? Recebendo as energias que emanavam de Rubio, com toda a assistência às entidades espirituais, e foram todos preparados adredemente, estavam todos com o coração, estão todos vacinados, estavam todos ali protegidos, em equilíbrio e harmonia, e não deu efeito esse argumento dele, né? Essa tentativa de plantar o terror. Fixou com a atenção os olhos felinos, de bicho, de animal felino, de tigre, na Assembleia, naqueles que foram nominados por ele, buscando intimidar. Mas, quanto eu, André Luiz, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me for cometida, de dirigir a tarefa, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração dos propósitos de humildade e de amor a que foram conclamados. Ou seja, todo o grupo, não obstante ele vir com toda essa agressividade, ninguém mudou a sua faixa vibratória. Todos estavam em prece, andando amor e recebendo as energias que promanavam de Gúbio. Todos estavam se sentindo fortalecidos, tranquilizados. Né? Todos foram preparados para aquele evento, quando nós receber os jorros sublimes de energias fortalecedoras das entidades espirituais, através de Gúbio. Né? Demonstrando acentuado desapontamento, que ele achava, a expectativa dele, quando tivesse essa sombra de ameaça, todo mundo ia cair embora, ia embora, cair então. Né? Em face dos insultos sem resposta, e era a senha de Gúbio, então se tranquilizasse, agisse diferente dele, né? O temível diretor da Legião das Sombras abirou-se mais estritamente de Gúbio, sereno, que estava lá, que estava no chão, em prece, orações, comunhão com o alto, bradou. Levanta, levanta, eu mesmo vou levantar você, por meu mesmo, aos supapos, esmurrando você, que você merece. Você não quer levantar? Covarde, vou levantar você na marra, nos pontapés e nos murros, esmurrando esses supapos. Antes, porém, de conseguir ligar ao intento que se aproximou de Gu para isso, delicado aparelho luminoso surgiu no alto. Olha aí, a materialização primeira. A maneira de garganta improvisada, em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta das instituições espíritas entre os encarnados. E a voz cristalina de Matilde, de terno de Matilde, ressoou acima de nossas cabeças, exortando a Gregório com amorosa firmeza. Foi uma surpresa gigantesca. Quando ele ia agredir
as pontapés Gúbio para levantá-lo na marra, para desafiar a lutar. Aquela garganta plasma, ela se materializa, só a garganta se materializa luminosa no alto, e que todos ouvissem a mensagem. Então, começa então a Matilde a sua peroração, colocando nos pontos uma narrativa que bate profundamente em seu coração, em Gregório, que ela falava as verdades irrefutáveis para ele. E a surpresa foi gigante. Foi um efeito gigantesco. Muito bem. Disse ela com amor e firmeza: Gregório, não regeles o seu coração, se não congela o seu coração, endurece o coração, quando Jesus, o Senhor, te chama, por mil modos, mensageiros, forma, quanto tempo que eu lhe procuro, mando mensagem, faço prece, mando mensagem, por mil modos, ao trabalho renovador. Jesus te convoca, meu filho. O teu longo período de dureza do coração, de brutalidade e secura da alma, está terminado. Ou seja, ela foi objetiva. Acabou aqui. Acabou. Acabou, acaba aqui. Veja que ele ficou tão surpreendido com a voz sublime, doce e inconfundível. Ninguém esquece a voz de sua mãe. Jamais de tempo algum. E nesse tom, né? Ele ouvia as palavras de Matilde, não dizia uma palavra, ficou sem ação, o regelado, né? Disse ele. Está terminado. Não intentes contra, abençoado Aguilhões, estímulos de nosso Pai, esse eterno Pai de Deus. Não, não. Está estimulando, buscando recolher você. Disse, olha, meu filho, o espinho fere, enquanto o fogo não consome. Depois que consumir, o fogo consumir, não mais ferirá ninguém. O mal é temporário. Ou seja, quer dizer, outras palavras, a sombra é temporária, só a luz é perene, eterna, em outras palavras. Né? A pedra mostra a resistência, sua dureza, enquanto o fio d'água não desgasta. Tanto água, pedra, como é que é? Água mole em pedra dura, quanto bate até que fura. Em outras palavras, disse assim, né? Disse ele, para a tua alma, Gregório, filho meu, deixando o cara falar de mãe para filho, findou a noite em tua razão, se eclipsou no mal. Acabou, meu filho, chegou o momento de libertação. Chegou o momento de libertação, estou aqui para buscá-lo. A ignorância pode muito, meu filho. As sombras podem muita coisa. No entanto, essa ignorância, o poder das sombras, é nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. É nada diante do poder da luz, do poder de Deus. Volto a dizer, as sombras são temporárias, só a luz é eterna, em outras palavras. E ele ouvindo não dizia uma palavra. Não admitas que os monstros da magia negra que te alimentam o coração com a felicidade indesejável para eles, né? O temido perseguidor mantinha-se confundido, ouvindo a mãe, amorosa, semi-aterrado. Ele estava, foi uma surpresa imensa, né? Estava surpresa imensa, estava pasmado. Ao passo que nós da Assembleia André Luiz, mesmos os circunstantes ligados à missão de Google, não conseguimos dissimular a nossa imensa surpresa, que nos dominava ante ao quadro imponente e inesperado. Porque André Luiz, Eloy e o grupo sabia que o resgate ia acontecer, mas ninguém sabia detalhes. Só quem sabia detalhes como ia acontecer era o Rubio. Então, ninguém tinha presenciado nunca algo dessa natureza, desse Jair. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Estavam todos, né? Pasmados. Compreendi que a prefeitura, que Matilde, se valeu dos fluidos vitais de Gúbio para exprimir-se. Como? Através da materialização daquela garganta. André Luiz entendeu muito bem que ele estava doando o ectoplasma para materializar aquela garganta. Era a estratégia inicial, era essa, do tudo que foi planejado na parte inicial, porque entenda, a gente precisa entender isso. A palavra amorosa e profusa de Matilde não só estava influenciando Gregório, falando no coração dele, mas a gama de espíritos que estava ao seu redor dando suporte a ele, estava todo mundo ouvindo aquilo. Que ela estava materializada, todos ouviam o que ela estava falando. Então, todos ficavam também impactados com aquilo. Mas como assim? Gregório não é o nosso chefe poderoso, o juiz superpoderoso, representando os dragões? Como é que ele está aqui sofrendo isso das entidades de Deus, das sombras, da luz? Como assim? E ele também é permeável a isso? Olha, né? Muito bem, muito bem. Compreendi que a benfeitora falasse no fluido orientador
naquele plano, qual fizera horas antes na residência de Margarida. Está acontecendo algo semelhante, materializado. O sacerdote transviado, ele, no complexo de espanto, rebelião e amargura, juntou todos os sentimentos, tinha agora o aspecto de fera enjaulada. Como assim? Você coloca um leão na jaula, ele não fica intimidado, acuado, sabe o que fazer? Está preso, e aí, como fazer? Ele, o todo-poderoso das sombras, o juiz, o grande sacerdote, estava encurralado, é assim que estava se sentindo, né? Acreditas, porventura, continuou a voz doce de Matilde, acredita, porventura, que o amor pode alterar o curso do tempo? O amor é um sentimento inquebrantável, meu filho. Supuseste um dia você que eu ia te esquecer? Uma mãe pode esquecer um filho? Esse sentimento inexpugnável? Uma coisa linda. Esquecesse por acaso a imantação, estamos imantados, o imã, de nossos destinos, nós estamos imantados, mãe e filho, nós temos uma conexão imensa. São almas justapostas, juntas, né? Peregrine minha alma por 1000 mundos, disse ela. Quando ele está nos céus, em qualquer lugar do mundo, jamais suspirarei sempre. Suspirarei sempre pela integração de nossos espíritos. Jamais esquecerei você. Que você é filho meu, você é alma da minha alma. Nossa ligação é profunda. A luz sublime do amor, meu filho, disse ela, que nos arde no meu e no seu coração, e você sabe disso. Esse que é interessante. Ela está esclarecendo isso, e para a surpresa e meia, ele estava sem chão. O amor sublime que é a luz sublime de amor que arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos precipícios infernais. Até lá ele não se apaga, atraindo para o Senhor, para Jesus, aquele que amamos. Podemos estar nos céus ou nos infernos, essa chama não se apaga nunca. Olha aí, coisa mais linda. E ele ficou, em tudo isso, ficou impressionado demais, né? Gregório, Gregório, meu filho, ressurge. Foge, sai dessas sombras, vem para a luz, ressurge para Deus das sombras. E numa inflexão de lágrimas dela, de mãe a emoção, desarmaria o raciocínio mais enrijecido de quem o visse, é mais de um filho, né? Acentuou. Lembra-te, meu filho, lembras? Deixasse morrer nos séculos projetos de amor que traçamos lá na Toscana, ou na Lombardia distância, na nossa última encarnação, esqueceu aquele projeto de amor que tínhamos, nossos projetos juntos, conjunto, mãe e de filho, esqueceu. Quer dizer, com essas informações trazidas, eu não podia duvidar que era ela, porque todas essas peculiaridades ela tinha tudo. Palavra na voz do coração de mãe. Alguém pode confundir quando a mãe fala? E trazendo detalhes, minúcias, e na voz, no tom doce, no coração de mãe. Não dá, né? Esqueceste os nossos votos ao pé dos altares humildes, olha aí, das igrejas que você ia comigo, dando a entender que ele era um religioso importante na igreja, que tinha compromisso com a igreja, talvez um padre ou alguém importante do clero. Ó, esqueceu os votos ao pé dos altares humildes, esquecesse as cruzes de pedra que nos ouviam as orações, a religiosidade que eles eram portadores dos dois. Lembra que ele falou lá atrás, que eu também no passado acreditei em Jesus, acreditei em Deus, acreditei. Está aqui ela confirmando. Ele foi um religioso importante no passado, junto dela. Talvez um sacerdote, algo importante da religião católica no passado. Não prometemos naquela época, ambos, eu e você, trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Olha aí. Lembra que a gente se comprometeu? Em nome de Deus, comum, no trabalho de purificação dos santuários, confirmando de novo que ele foi um religioso importante. Você imagina o resultado disso no coração daquela criatura que se achava o todo-poderoso do mundo. Desarma completamente. Desarma. O resultado disso é um desarme total. Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens. Aí ela começa a dizer: lembra que você tinha todo esse projeto de purificar os santuários de Deus na terra, de trabalhar para a divulgação do Evangelho de Jesus, mas modificou-se, mas entregou-se à materialidade. Olha aí. Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens, essa era a ideia, cristalizando na mente os desvarios, o orgulho e da vaidade,
adquiridos no contato com uma coroa putrescível. O que significa isso? Significa que, na verdade, a própria igreja, nós vimos isso já no estudo da religiosidade, se deixou pelo canto das sereias, se aliou, esqueceu o evangelho de Jesus e se aliou aos poderosos, aos reis. Lá, lá com Constantino, lá foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi trazido a religião católica, foi criada, foi transformada em religião oficial, e foi dado poder temporal à Igreja, e foi utilizada pelos poderosos para expandir seus reinos, conquistar recursos, valores, propriedades, a expansão dos grandes reinos. Está dizendo isso aqui agora. Né? Cristalizar-se a mente nos os desvarios do orgulho e da vaidade, adquirindo no contato com a coroa putrescível dos poderosos, dos reis, dos imperadores. Né? Afogastes você, e você sabe disso, olha a mãe passando em rosto, né? Afogaste seus ideais preciosos na corrente do ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos? Ou seja, trocastes os ensinamentos do Evangelho de Jesus pelo poder temporal dos mandatários da hora? E você sabe que você fez isso na qualidade religiosa importante, talvez de um bispo, talvez de um padre, sei lá quem, né? Olha aí, coisa interessante. Mergulhando-te você na sombra dos cálculos do lucro, pela extensão do império, dos poderosos que utilizaram nas colonizações, as colônias, mandavam os religiosos para converter os índios, etc., etc., no Brasil e em tantos lugares do mundo, né? Com interesses de colonização, etc., etc. Consome nos cálculos da extensão do império e dos seus caprichos, dos poderosos, dos reis, de dominar, de conseguir poder. Olha aí. Incessastes a grandeza dos poderosos, das coroas dos reis e imperadores do mundo, em desfavor dos humildes. Dos humildes. Incentivastes a tirania espiritual, crendo-te possuidor de autoridade infalível na terra. Não existe isso, meu filho. Não. A autoridade temporada da terra morre com o corpo físico. Ninguém leva, ninguém traz quando encarna nada, e quando a gente desencarna não leva nada. Tudo está lá se finda, em outras palavras, né? É? Cessar, acreditar que um possuidor de uma autoridade infalível e suposto que o céu, além da morte, ou seja, que as pessoas achavam naquela época, era como achavam que a igreja podia fazer tudo, pelo fato de você pertencer a uma religião X, estava salvo. E eu lembro demais disso lá no Obreiro da Vida Eterna, quando um religioso, um padre, Domênico, vocês devem lembrar, quem não leu o livro, que também cometeu abusos terríveis como padre, abusos. E porque quando ele quando ele desencarnou, foi dado, foi feito, foi chamado o padre, foi dado o perdão dos pecados, e ele achava que estava salvo, e ir direto para o céu. Quando chegou lá, não, que é isso? É de colhe o que planta, e sofreu todas as consequências. E se revoltava contra Deus, quando na verdade a culpa era dele. É o mesmo caso aqui de Gregório, né? né? A autoridade fala, supõe que o céu, além da morte, ia para o céu direto, pelo fato de ter servido a igreja, o interesse dela, e o interesse dos homens. Né? Nada mais fosse que um simples cópia dos tribunais das coxas da coxa da terra, e não vamos dizer assim. O tribunal celeste não é o mesmo que os tribunais da terra, que são falíveis da terra, do céu não. Né? Nós vamos pagar até o último sentido, dizia Jesus, né? Demonstrou a sua suposta autoridade com os erros. Desmontou. Aí ela, ao mostrar os erros de que ele cometeu, gravíssimo, mostrou que, na verdade, ele efetivamente estava colhendo o que plantou. Apontou os erros que tinha se comprometido, utilizou a religiosidade para se desvirtuar, cometeu graves erros do passado, e não tinha como ir para o céu porque não tinha mérito, ninguém colhe o que planta. Jesus diz que colhe o que planta. Então, ela demonstrando os erros dele, mostrou por que ele foi estar na situação que está hoje, né? Tremendo desenganos quando desencarnou. Não encontrou o céu como ele imaginava. Surpreendeu-lo ao despertar no mundo espiritual. E embora humilhado e padecente, porque estava no lugar que ele merecia, atingido por sintonia, pelo mal que ele fez, né? Coagulastes, deixou coagular, endurecer os pensamentos no ácido venenoso da revolta. Revolta contra quem? Contra Deus? Deus é culpado pelos erros que ele cometeu.
Como é que ele podia ter o céu se ele não conquistou esse céu? Ele não conquistou essa felicidade? Ele deu causa ao sofrimento que estava colhendo lá quando desencarnou, né? E ela, ao invés de entender isso e com humildade se redimir, buscar se transformar, não, elegeu a escravização. Ficou a serviço das sombras, dos dragões. E elegeu a escravização das inteligências inferiores, passou a ser um juiz das trevas, né? Por única oposição digna de conquistar. Ou seja, ele achou que na Terra se conquistava as coisas com poder e achava que no espiritual se conquistava com poder das trevas. Ao preferir se renovar e se transformar, purgar os seus erros, não, mergulhou nos erros. Cometeu os mesmos erros que cometeu aqui lá, no mundo espiritual. E ela está colocando tudo isso em rosto, meu filho. Esse é o seu erro. Ela continuou errando. Ela continuou errando. Atraindo a dor e sofrimentos. Muito bem. Durante séculos tem sido apenas um disciplinador de almas criminosas e perturbadas que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Não se doerá, meu filho, filho meu, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Mente culpada. Se agora está se sentindo, se sente só. Mente culpada. Pode entrar com o tempo que está estourando já aqui. Falam por ti um tédio, o tédio pelo mal. Você não tem mais prazer em fazer o mal. A solidão se sente imensa, invade as horas, disse ela. Aprendeste com o infinito desapontamento que os tesouros divinos não se repousam nas arcas frias, nas arcas cheias de ouro. Não, não é. Amoedados. E sabes que Jesus dispõe de escassos tempos para frequentar basílicas suntuosas. Jesus não se preocupava com suntuosidade de tempo. Jesus pregava na natureza. Ele é em busca dos infortúnios. Jesus dizia que são os doentes que precisam de médico, ele não estava dor, não estava sofrimento. Não obstante, respeitáveis as basílicas, porque da escura senda do caminho humano emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão. Era esse que Jesus procurava, os sofredores do caminho, né? Mas diz, os signatários do Calvário, né? As vítimas do Calvário, como gosta de dizer Emmanuel. Via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade de continuar pela emoção imensa. Mas após longa pausa, prosseguiu comovida. Como pudeste esquecer, meu filho, por alguns dias de autoridade efêmera da terra, o poder temporal? Como pode esquecer? As nossas mais redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Como é que você pode esquecer? Tendo conhecimento você do Evangelho puro de Jesus, ajudou, nós tínhamos uma visão dessa, nós éramos comprometidos. Por isso eu sou uma criatura iluminada que perceberei na luz e você está aí na sombra, porque você esqueceu o sistema de Jesus. Olha aí. O impacto imenso em Gregório, se comparando. Que ele estava mergulhado nas sombras, esqueceu isso. Aderiste aos dragões do mal, aos comandantes das sombras, né? Do mal, pela simples verificação de que a tiara, a coroa passageira, não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna. Ser eternamente feliz, você não conquistou isso. Você tem só o poder temporário das sombras, né? Que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo Jesus jamais descreu das promessas, das nossas promessas, nossa e sua, lá que fazíamos no passado, de serviço, e espera de nós, com a mesma abnegação do princípio, espera a retomada. Eu estou aqui, aureolado de luz, porque eu conquistei, e você não conquistou, ficou para trás, a serviço das sombras. Vamos! Eu sou Matilde, a sua mãe querida, alma de sua alma, que um dia te adotou, fui sua mãe, por filho querido, a quem amaste, como dedicada mãe espiritual. Sou eu, estou aqui para te buscar. Calou-se a voz da mensageira, interditada pela corrente de pranto dela. O efeito nele foi devastador ouvindo tudo isso. Contar essa história toda. Não podia negar que era a mãe que estava ali buscando. Foi então que agora, fazendo quanto lhe era possível, para se manter em pé, do choque, né? Gritou com ansioso e fugir de si mesmo. Não creio, não creio, estou só. Ou seja, ele viu o efeito daquilo na massa, foi não só nele foi devastador, mas na massa do grupo dele que estava ali ao lado, esperando ele uma ação. Poxa, como assim? Né? Ele falou, consagrei meus serviço das sombras e não tenho outro compromisso com a luz. Não, isso é conversa, de jeito nenhum, ele tentando fugir. Transbordava-lhe a voz menos ativa, um tom de pavor indescritível. É um encontro com a realidade. Foi descortinado na frente pela mãe. Parecia disposto à fuga. Pensou em fugir. Transformado pela presença da mãe, por todas as verdades que ela colocou. Mas a Assembleia, como é que ele ia fugir com seus comandados, brutalizados como ele?
como é que ficaria a sua moral diante daquela tropa? Mas a Assembleia, e também daquele grupo do outro lado, né, que tem os ex-comandados dele. Mas a Assembleia Estática e Silenciosa mantinha-se magnetizada, todos, inclusive os comandados dele, pela palavra da benfeitora, que se fazia ouvir, austera, doce, bela, e terrível, terrível para ele, com as verdades que ela descascou ali, mostrou. Todas, escalpelando-lhe a consciência, escalpelando e tirando pelos cabelos a culpa, a consciência, falando alto, né? A consciência culpada. Isso para eu olhar, ele, para eu olhar pela Assembleia, de leão ferido, na jaula acuado, através de todos os ângulos do campo que nos situava, e serventes do centro, e sentidos no centro daquela grande Assembleia, dos que assistiam, os comandados dele, e também o grupo que estava com o Gúbio, assistiam, ali atônitos, a cena inesquecível. Caiu a máscara dele, do Todo-Poderoso, do Infalível, né? Caiu a máscara. Exteriorizou uma expressão de fisionômica todo o desespero extremo que ele vinha, que vagava a alma. Arrancou a espada da bainha e bradou encolerizado: vim para combater, não para argumentar, não temos sortilégio, dizendo, alegando que ele era um feitiço, mas um feitiço de Gúbio. Essa foi a saída que ele encontrou, que não tem o menor sentido. Sou o chefe e não posso perder um minuto com palavras diversantes. Não admito a presença de minha mãe. A senhora não gosta de ser minha mãe, isso é mais uma magia espiritual de outras eras. Ele sabia que era, por todas as verdades postas pela palavra que ninguém é mais inconfundível da mãe, né? Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tem outra alternativa senão duelar. Eu vim aqui para brigar. Fitando a delicada forma de luz, a garganta que estava lá, que falava a voz da mãe, que parava no espaço, acrescentou: por que és anjo ou demônio? Aparece e combate, desafiou. Aceita meu desafio? Ele, desesperado, com a espada em riste. Olha a resposta maravilhosa da mãe doce. Sim, meu filho, eu aceito o desafio, respondeu Matilde. Com ternura e humildade. Tua espada? Perguntou ele. Cadê tua espada para lutar comigo? Trovejou ele, arquejante. Estava cambaleante do choque, né? Aí disse ela: vê-las ais dentro de breve. Fique tranquilo que você vai ver a minha espada. Após alguns momentos de ansiosa expectação de toda a assembleia que estava ali, apagou-se a garganta luminosa, materializada, que brilhava sobre nós, em cima da Assembleia. Mas leve massa radiante e disforme surgiu, não longe à nossa vista. Ou seja, a materialização dela em pessoa. Olha que maravilha. Compreendi que a vaporosa emissária, a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais de nosso coordenador, o ectoplasma, lhe forneceria. Júbilo e assombro dominavam a Assembleia, vendo aquela massa disforme se transformar numa figura de pessoa. Aí, imaginei o assombro dele, dos comandados dele, da própria Assembleia que estava ali ao redor de Gúbio. Né? Em poucos instantes, erguia-se Matilde, ao nosso olhar, de rosto velado, o véu de gaze tenuíssima, fina. A túnica alva e luminescente, cheia de luzes, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de luz safirina de todo canto, que se tocava, luz emanando de todos os cantos. Trazia lembrança de alguma encantada Madonna da Idade Média. Madonna é a imagem do pintor Rafael, da mãe de Jesus. A mãe de Jesus, imagine aí. E ele conhecia como ninguém a imagem da mãe, né? Como fosse uma majestosa Madonna da Idade Média. E repetindo a aparição. Adiantava-se ela de encontro a ele. Olha que coisa interessante. Ela materializada, digna e calma, na direção do sombrio perseguidor. Todavia, Gregório, perturbado, imagine, diante daquela. Ela só não mostrou o rosto, mas ela vinha. Perturbado e impaciente, atacou-a com a espada de longe, de longe. Ela se aproximando dele e empunhou a lâmina em riste, né? Exclamando resoluto: cadê suas armas? E as armas? Matilde estacou, parou, serena e humilde na frente dele, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol, as luzes se propagavam por todos os cantos. Depois de alguns instantes ligeiros, movimentou-se ela novamente, para próximo, mais próximo ainda, e alçando a destra, a mão direita radiosa, até o coração, caminhou para ele. Você imagina a cena, gente? Eu fico só imaginando a cena como essa, afirmando em voz doce e terna: eu não tenho outra espada, meu filho, senão o do amor. Imagine, gente, que coisa mais extraordinária. Porque sempre lhe amei. É a única espada que eu tenho. Imagine aí. E de súbito desvelou o semblante.
Vestalina. Tirou a venda que estava de gás no rosto, revelando-se a individualidade, não era um dilúvio de luz. Ela tirou simplesmente o véu que estava aparecendo o rosto diante do filho, e a luz transbordou daquele rosto de forma extraordinária. Imagina o choque, o choque. Imagina a cena. Ah, meu Deus do céu, que coisa extraordinária, né? Contemplando então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, ela num choro convulso diante daquela emoção fantástica do filho, né? E sentindo as radiações enternecedoras dos braços que ela abria diante dele, que agora, suaves, que agora se ele abria os braços diante dele, envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina na espada acerada e de joelhos se prosternou, bradando: Mãe, minha mãe, minha mãe. Gente, que cena linda. Matilde enlaçou, abraçou e exclamou: meu filho, é a força do amor vencendo as trevas. Que cena emocionante, extraordinária, fantástica, né? Deus te abençoe, meu filho. Quero-te mais do que nunca, disse ela, verificando-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e as trevas não resistiram. Gregório, como que abalado pelos refúgios do ser, regressava à fragilidade infantil, em pleno desmaiou da força que sustentava ele. Finalmente iniciou a sua libertação, diante do amor da mãe. A benfeitora envelada recolhera, fraco, nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange dele fugiram, espantados, né? Matilde, vitoriosa, agradeceu as palavras com palavras e palavras que nos faziam vibrar, as fibras mais recônditas, né? E confiou ele, Gregório desmaiado, aos cuidados de Gúbio, que guardou como se fosse algo muito precioso, um tesouro muito precioso, né? Após abraçar generosamente, desmaterializou-se ela, em nosso coro de Osanas, né? Então, é, desmaterializou-se o nosso coro de Osanas a fim de seguir de mais longe a preparação para o futuro glorioso. Que futuro? A reencarnação dela e vindouramente de próprio Gregório. Refez a Gregório, Gúbio recebeu de volta os ectoplasmas, né? Tomou o Gúbio trabalho, e Gúbio, feliz, sustentou Gregório de maneira como um cristão se orgulha do companheiro menos feliz. Orou, fez uma prece de agradecimento em lágrimas, pedindo depois, ante a paz que reinava naquele ambiente, deu por fim da tarefa de libertação de Gregório e o final da grande tarefa que estava do grupo, que era exatamente essa tarefa de libertar Margarida e ele também. Dispõe-se a guiar a heterogênea coletiva de novos estudantes, aquelas criaturas que estavam ali infelizes pedindo socorro, recolhendo todos aos trabalhos salvadores, recolhidos todos aqueles recolhidos trabalhos salvadores, de salvação de Margarida, foram colhidos no decurso do tempo, foram todos libertados, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador para todos, né? Sugira por mim a despedida, ou seja, o momento de se despedir, ele de Gúbio se abraçou com muito carinho, Gúbio desejou muitas felicidades, agradeceu demais a ele, e disse: olha, meu filho, nunca esqueça que o amor vence sempre, o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila o mal. Nunca esqueça disso. E aí foi mostrando muita gratidão, um emocionado abraço de gratidão, né? E eles todos seguiram a sua jornada, terminando essa tarefa magnífica com grandes e extraordinários ensinamentos trazidos, não só a eles, mas a todos nós, logados por essa obra extraordinária. Por isso, meus queridos amigos, aqui concluímos essa obra magnífica com esse encontro sublime de resgate e de libertação de Gregório, através de sua mãezinha, mostrando exatamente essa frase final de Gúbio, né? De que o amor vence sempre o ódio e que o bem aniquila sempre o mal. Então, obra com grandes ensinamentos. Queria agradecer demais a companhia de vocês durante todo esse estudo compartilhado por nós nesse livro. Agradecemos pela companhia. Se tiver alguma pergunta, será um prazer respondê-la. Se não, queria convidá-los para juntos continuarmos o estudo dessa obra maravilhosa, A Vida do Mundo Espiritual, e a próxima obra será Entre a Terra e o Céu, também psicografada por Chico, através de Benfeitor André Luiz. Fique com Deus, saúde e paz, uma semana de muita paz e luz a todos.